Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos filosóficos, né, de escola, escolástica, escolha, João Escoto Erígena, escravo, escrúpulo, esotérico, espaço, espécie, especulação, especulativo, esperança, Espeusipo e Baruch Spinoza. Bora lá? Escola, vem do latim escola e do grego escolé. Na linguagem filosófica, tanto pode designar um grupo de filósofos em torno de um mestre, quanto uma tendência perpetuada por certo tempo por filósofos historicamente ligados uns aos outros. As condições do ensino da filosofia na antiguidade nos asseguram a existência concreta de escolas, a academia, o liceu, o pórtico, a escola megárica. Nos tempos modernos, até o século XIX, quando se falava de a escola, referia-se à escolástica. Hoje em dia, os filósofos não se dividem mais em escolas. E escolé significa ócio, também tempo livre para os gregos. É no tempo livre que você aprende. Escolástica vem de escolásticos, do latim, do grego escolásticos, de escolazen, manter uma escola. Significa, escolástica significa manter uma escola. Termo que significa originariamente doutrina da escola e que designa os ensinamentos de filosofia e teologia ministrados nas escolas eclesiásticas e universidades na Europa durante o período medieval, sobretudo entre os séculos IX e XVII. A escolástica caracteriza-se principalmente pela tentativa de conciliar os dogmas da fé cristã e as verdades reveladas nas Sagradas Escrituras com as doutrinas filosóficas clássicas, destacando-se o platonismo e o aristotelismo. O primeiro período da escolástica é marcado pela influência do pensamento de Santo Agostinho e do platonismo, desenvolvendo-se sobretudo a partir da chamada Renascença Carolíngia, isto é, da criação da Academia Palatina fundada na corte de Carlos Magno no século IX. O período áureo da escolástica corresponde ao da influência de Aristóteles, cujas obras foram traduzidas para o latim em torno dos séculos XII e XIII, bem como as interpretações da filosofia aristotélica trazidas para o Ocidente pelos filósofos árabes e judeus. O aristotelismo forneceu assim a base de grandes sistemas da filosofia cristã, como a de Tomás de Aquino. O período final da escolástica se deu nos séculos XIV ao XVII, sendo marcado pelo conflito entre diferentes correntes de pensamento e interpretação doutrinais e pelas novas descobertas científicas. A reforma protestante e o humanismo renascentista fizeram com que a escolástica, que representava a tradição atacada, entrasse em crise. A escolástica sobreviveu, entretanto, mesmo durante o período moderno, representando um pensamento cristão tradicional. Só ver patrística, tomismo e os universais. O termo escolástica possui, às vezes, um sentido pejorativo, originário sobretudo da reação contra a tradição medieval pelo pensamento moderno, designando um pensamento dogmático, tradicional, formalista e repetitivo, preocupado com discussões estéreis e contrário a qualquer inovação. Escolha, a decisão pela qual preferimos uma coisa a outras. Exemplo, escolhemos um partido entre outros. A escolha é um desejo deliberativo das coisas que dependem de nós, segundo Aristóteles. Escolha e consciência são uma única e mesma coisa. Então, ter consciência é escolher, segundo Sartre. João Escoto Erígena, que viveu entre 810 e 877, figura enigmática, cuja vida é pouco conhecida, teólogo e filósofo de origem irlandesa, viveu na corte de Carlos o Calvo. Sua importância deveu-se sobretudo às traduções do grego para o latim de obras do Pseudo Dionísio, também conhecido como Dionísio o Areopagita, e de São Gregório de Nissa, filósofos da patrística grega de tradição platônica que se tornaram, graças a isso, extremamente influentes no pensamento medieval. Sua principal obra é o Tratado de Inspiração Neoplatônica de Divisione Naturae, sobre a divisão da natureza, no qual estabeleceu uma hierarquia das criaturas a partir de sua origem no Criador, a que tendem por natureza a voltar. Essa obra constitui um dos primeiros e principais sistemas em sua época, a sintetizar a filosofia platônica e o pensamento cristão, tendo grande importância para a formação da tradição escolástica. E essa hierarquia começa com os minerais, vegetais, animais, ser humano, acima do ser humano, os anjos, acima dos anjos, Deus. Então, essa hierarquia de valores, de coisas mais importantes, e dos graus de perfeição também. Os minerais, os mais imperfeitos, até a suma perfeição, que é Deus. Escravo nas sociedades greco-romanas, o escravo designa um indivíduo cuja vida é salva após um combate, sua força de trabalho devendo ser posta a serviço do comprador, podendo também ser comprada. É nesse sentido que Hegel tomou o termo em sua dialética do senhor e do escravo, ao transformar a natureza e a si mesmo por seu trabalho. O escravo acede à liberdade, enquanto o senhor, por não fazer isso, se torna escravo do escravo, dependente.
e não consegue viver sem escravo. Tudo aquilo do qual você depende, não consegue se libertar, não te deixa ser livre. Então você se torna escravo daquilo. Nietzsche utiliza a expressão moral dos escravos ou moral de rebanho para designar a moral dos fracos, que perverteram os valores originais, os valores vitais que aumentam a nossa potência de viver, pretendendo passar sua impotência por uma virtude. Escrúpulo, do latim scrupus, que significa pequena pedra pontuda. No sentido moral, apreciação ou avaliação que uma consciência dedicada faz de seus deveres e obrigações, tendo rigor muito grande em relação à sua própria conduta e atenção aguda às menores imperfeições que dela decorrem. Um escrúpulo nada mais é do que uma razão subjetivamente válida de recusar um assentimento, segundo Kant. Esotérico vem do grego esoterikos, que significa o que vem do interior. Exotérico é o que vem do exterior. Disse do ensinamento ou doutrina que era ministrado nas escolas gregas de filosofia, principalmente de Aristóteles, apenas aos discípulos já instruídos, para quem ele escreveu. As obras que chegaram do Aristóteles para nós são as obras esotéricas com S. Agora, as exotéricas, que provavelmente foram escritas em diálogo, se perderam, enquanto de Platão é justamente o contrário. Provavelmente o que chegou para nós de Platão foram as suas obras exotéricas, aquela para o grande público, aquelas para a academia mesmo, para aqueles já mais instruídos. As obras esotéricas com S, essas se perderam de Platão, boa parte delas. Nas seitas religiosas, disse do que é secreto, doutrina ou ensinamento transmitido apenas a um pequeno grupo de iniciados. Opõe-se a exotérico, que significa aberto ao público em geral. O termo esotérico com S se aplica hoje tanto ao que é secreto, ensinamento, doutrina, não podendo ser divulgado, quanto ao que é hermético, só podendo ser compreendido por um pequeno grupo de iniciados ou especialistas. Em nossos dias, muita gente toma o termo esotérico com S como significado de misterioso, oculto ou de difícil acesso. Espaço, do latim spatium, significa área, extensão. Em seu sentido geométrico, concepção abstrata de um ambiente vazio de todo o conteúdo sensível caracterizado pela continuidade, homogeneidade e tridimensionalidade. Filosoficamente, é um meio homogêneo e limitado, definido pela exterioridade mútua de suas partes, impenetrabilidade, contendo todas as extensões finitas e no qual a percepção externa situa os objetos sensíveis e seus ensinamentos. Em outras palavras, sistema de referências graças ao qual podemos pensar a coexistência ou a simultaneidade do tempo. Dois objetos diferentes, dois objetos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar. Para Kant, o espaço é uma intuição pura, ou uma forma a priori da sensibilidade, está na nossa própria interioridade, na nossa própria razão. Quer dizer, não é uma construção do espírito, nem tampouco uma realidade independente de nós, fora de nós, mas um dado original da nossa sensibilidade ao que é constitutivo de nosso modo de perceber e sem o qual não poderíamos ter sensações distintas. Porque dois objetos percebidos ou são sucessivos, intuição do tempo, ou são simultâneos, intuição do espaço. Os dois tipos de intuição estão nas nossas formas a priori da sensibilidade, das estruturas a priori da sensibilidade. A estrutura do sentir, do conhecer. A sensibilidade e o entendimento. A intuição do tempo e a intuição do espaço estão na estrutura ou na forma a priori da sensibilidade. Espécie, do latim espécie, que significa aspecto, aparência. Na lógica clássica, a espécie constitui um dos universais, designando aquilo em que se divide o gênero, isto é, aquilo que é compreendido em sua extensão. O homem é uma espécie do gênero animal. No sentido biológico, classe dos seres vivos caracterizada por formas bem definidas e constituindo um tipo hereditário de fecundidade limitada. No sentido teológico, particularmente no catolicismo, a aparência sensível da presença real do corpo e do sangue de Cristo no sacramento da Eucaristia, sob a forma do pão e do vinho. Especulação, do latim speculatio, significa observação, contemplação. Emprego desinteressado da razão em questões de ordem abstrata e distantes da experiência concreta, sem preocupação prática. No sentido clássico, sinônimo de teoria de contemplação, sobretudo a partir do pensamento moderno, por influência do empirismo e do racionalismo crítico, a especulação adquire um sentido negativo, sendo um uso gratuito e inverificável da razão, cujos resultados, por este motivo, não são comprováveis nem confiáveis, oposto à crítica. Segundo Kant, a especulação é o uso da razão visando objetos inacessíveis à experiência humana, portanto incapaz de produzir um conhecimento legítimo, resultado da combinação da sensibilidade e do entendimento. O fim último a que se relaciona a especulação em seu uso transcendental diz respeito a três objetos: a liberdade da vontade,
a imortalidade da alma e a existência de Deus, na crítica da razão pura de Kant. Especulativo do latim tardio especulativos, relativo à especulação, que faz uso da especulação, o que resulta desta. Para Kant, o conhecimento especulativo é aquele que diz respeito aos objetos inacessíveis à experiência, designando assim a pretensão da metafísica a ser ciência, que é oposto a prático, né? Esperança, do latim esperare, que significa esperar, expectativa aberta visando não resultados externos, mas a realização do ser pessoal. Uma mudança radical da condição humana. Sem a esperança, não encontraremos o inesperado, que é inencontrável e inacessível, segundo Heráclito. A esperança é o estofo de que nossa alma é feita, é um outro nome da exigência de transcendência, pois é a mola secreta do homem itinerante, segundo Gabriel Marcel. Speusipo, que viveu entre 407 e 339 a.C., foi um filósofo grego nascido em Atenas. Sobrinho e discípulo de Platão, assumiu a direção da academia após a morte do tio, Platão morreu por volta de 348 ou 347 a.C. Resta apenas um fragmento de uma de suas obras intitulada Sobre os Números Pitagóricos. Baruch Spinoza, que viveu entre 1632 e 1677, de família judia portuguesa, o filósofo Baruch Spinoza nasceu em Amsterdã, na Holanda. Estudou o hebreu, o Talmud e a Bíblia, aprendeu espanhol, português, holandês e francês, logo rompeu com a ortodoxia judaica, mas sem se aproximar do cristianismo. Acusado de judeu e de ateu, de ímpio e de fatalista, tentou explicar seu ponto de vista sobre a religião. Em seu tratado teológico político, que escreveu em 1670, colocou o problema das relações entre a religião e o Estado. Reconheceu o Estado poder soberano, o direito e o dever de fazer reinar a paz interior na comunidade, bem como de organizar as ações exteriores. A ética demonstrada segundo o método geométrico, que foi escrita em 1677, é sua obra principal. Uma demarcação rigorosa, ordenada numa impecável série de teoremas, revela seu aspecto polêmico. Trata-se de uma máquina de guerra contra a filosofia dominante, sobretudo contra a teoria do sujeito voluntário, pela qual o homem pretende converter-se em mestre possuidor da natureza. A essa vontade livre, Spinoza opõe uma única necessidade, vida interna de todo o universo. Todas as coisas, inclusive os homens, são modos da substância única que é Deus. A inteligência pode chegar ao saber absoluto, a essência de Deus e das coisas é totalmente inteligível. Deus é a natureza, concebida como totalidade. Dessa totalidade, o entendimento humano só pode conceber dois atributos, o pensamento e a extensão. Mas as coisas singulares existem realmente. Todo conhecimento verdadeiro se realiza por uma dedução de tipo geométrico. A ideia não existe na imagem e nas palavras, mas no exercício do intelecto que coincide com seu objeto. O homem não é um império num império, mas está submetido às leis comuns da natureza. Precisamos analisar as diferentes instituições em seu funcionamento. Que poder as produz? Quais são seus efeitos? Eis o objetivo da obra inacabada do Tratado Político. Ele escreveu também em 1677. A alegria, a tristeza e o desejo são três afeições primitivas, das quais nascem todas as outras. O bem, o mal, o belo e o feio não constituem propriedades das coisas, mas modos de imaginar. Como a superstição constitui a grande ameaça do homem, a tarefa do filósofo é eminentemente política, denunciar os sistemas políticos que só se impõem aos homens, inspirando-lhes paixões tristes. É na cidade que o homem realiza sua liberdade. O sábio é mais livre na cidade, onde obedece à lei, do que na solidão, onde só obedece às suas paixões. Não devemos confundir o sentido de um discurso com a verdade das coisas. Se o Deus civ natura, Deus, ou seja, a natureza de Spinoza, não é um Deus criador, pessoal juiz, nem por isso pode ser resolvido ou dissolvido no mundo, conforme o panteísmo, né? Ele não é um panteísta, apesar de que se aproxima muito disso. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, até a próxima.